Eu não vi na terra inteira o que nessa terra dá. Boa tarde, ouvintes da Super Rádio Piratininga. Tudo bom, Rodrigo? Não tinha visto você ainda? A gripe pode estar em qualquer lugar. Gente, estamos no último dia de maio. Amanhã já é 1º de junho. Essa época do ano, tradicionalmente, é a época de vacinação, né? É a mudança de estação, de outono para inverno. Estamos no outono, daqui a pouco a gente entra no inverno em junho, 24 de junho, né? E é a época que a gente sabe já que estamos mais vulneráveis às gripes. Por quê? Porque é uma época que realmente assim há uma mudança de energia no nosso corpo físico, né? Por conta mesmo da mudança da temperatura. As pessoas ficam mais próximas umas das outras, e isso promove, né, facilita que esse vírus circule mais. Então, é por isso que nessa época, tradicionalmente, a gente tem recebido vacinação. Então, vamos lembrar um pouquinho mais o que é, né, a gripe, o que é o resfriado, quem precisa se vacinar, quem preferencialmente deve se vacinar, certo? Porque a vacinação é a melhor forma de proteção contra a gripe. Nós temos tido alguns vírus bem terríveis, né? A gripe é uma doença potencialmente grave. Ela é uma doença comum, transmitida com grande facilidade de pessoa para pessoa. Pode causar complicações graves e até mesmo matar. Quais são os grupos mais vulneráveis? São as crianças, as gestantes e os idosos. E também as pessoas com doenças crônicas. Que doenças? As doenças respiratórias, né, as pessoas cardíacas, as pessoas que têm problemas renais, as imunodeficiências, por exemplo, esclerose múltipla, lúpus, né, faz parte das doenças crônicas que têm imunodeficiência. A diabetes e as doenças hepáticas. Em todo o mundo, a gripe é responsável por 3 a 5 milhões de casos graves, cerca de 500 mil mortes por ano e faltas ao trabalho e à escola. Portanto, a gripe, né, ela afeta bastante a vida da comunidade humana. Ela é contagiosa? O vírus da gripe é altamente contagioso. Transmite-se facilmente de pessoa a pessoa numa distância de 2 metros, mais ou menos, entre uma pessoa e outra. Por exemplo, a pessoa tosse ou espirra. Essas gotículas, né, que saem do espirro, saem através da tosse, podem atingir a pessoa sadia. Não acontece, às vezes, da gente estar num lugar, aí vem aquela coisa rápida daquele espirro, não dá nem para você pôr a mão na frente, às vezes proteger ou virar o rosto. Essa gotícula, se você estiver gripada, né, você vai transmitir o vírus da gripe através dessas gotículas, da tosse ou do espirro. O vírus sobrevive no ambiente por até 72 horas, ou seja, 3 dias. E se espalha facilmente, 3 dias não, 1 dia e meio. E se espalha facilmente pelas mãos e objetos do dia a dia. Então, né, a gente chega num lugar,
né, o que você faz? Vai entrar num lugar, você põe a mão na maçaneta, né? Pense, um centro de saúde que a porta esteja fechada, a primeira coisa que você tem que fazer para entrar é pôr a mão na maçaneta. Agora, imaginem só, nessa simples porta de entrada do centro de saúde, ou de uma escola, ou de uma... o que mais? De qualquer lugar que receba mais gente, né? Só de você colocar a mão na maçaneta, a quantidade de vírus que tem ali naquele lugar. Aí você entra, né? O ambiente está fechado e tem muitas pessoas ali, ou tossindo ou espirrando. Pronto, né? Isso aumenta a facilidade de contágio. O controle remoto, né? Que todo mundo numa casa, né? Ou num ambiente fechado de uma clínica, por exemplo, acaba utilizando. As cédulas de dinheiro, né? Os aparelhos telefônicos públicos ou particulares, né? Que passa o celular, o nosso celular, um cumprimento, uma saudação, um aperto de mão, um abraço, né? As moedas, os brinquedos infantis nas creches, né? Os teclados de computador e os meios de transporte, né? Você pega ali para subir no ônibus, você passa na borboleta, você põe a mão para se proteger de não cair, não é? São coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e que facilitam o contágio. É legal a gente prestar atenção nisso, e óbvio, a gente não vai deixar de dar a mão para o outro, de cumprimentar, mas lembrar-se, né, que é através desses eventos no nosso dia a dia, desses contatos, né, humanos ou com objetos, que a gente pode pegar o vírus, né, da gripe. As crianças são a principal fonte de contágio na família e na comunidade. Uma pessoa pode transmitir a gripe mesmo sem ter sintomas da doença. Sabia disso? A maioria dos adultos é capaz de infectar outras pessoas de um dia antes até 5 a 7 dias após adoecer. Ela infecta, ela não sabe ainda que está, mas ela já pode infectar, né? Quais são os sintomas da gripe? Mal-estar, febre, tosse, dor de cabeça, dor muscular e dor de garganta. São 6 os sintomas principais. Vou repetir. Mal-estar, sabe aquela coisa que não é dor, né? Mas é um desconforto que você sente no corpo inteiro, uma vontade de ficar deitado, de não fazer nada, né? Desconforto, mal-estar, febre, tosse, dor de cabeça, dor muscular e dor de garganta. São os principais sintomas da gripe. Vamos ver um pouquinho a diferença entre gripe e resfriado? Escutem bem. A gripe, o agente causador da gripe é o vírus influenza. O agente causador do resfriado são vários vírus, né? Por exemplo, existe um vírus que se chama rinovírus. Da gripe não, é o influenza. Início dos sintomas da gripe geralmente é súbito, de repente aparece, né? O resfriado não, o resfriado é progressivo. Ele começa com uma coisinha, né? E daqui a pouco você vai sentindo um mal-estar, daqui a pouco você está com uma coriza, aí você sente vontade de deitar, pode ser que apareça uma tosse, enfim. A gripe aparece de forma súbita, aguda. O resfriado não, ele é mais progressivo. Sintomas da gripe: mal-estar, febre, tosse, dor de cabeça, dor muscular e dor de garganta. Sintomas do resfriado: coriza, né, o nariz escorrendo,
congestão nasal e dor de garganta, resfriado. Coriza, congestão nasal, nariz entupido, né? E dor de garganta. São apenas 3 sintomas principais no resfriado. Na gripe, a febre normalmente é alta. No resfriado, a febre é ausente ou então ela é baixinha, tá? Mas na gripe não, a febre é alta. A fadiga, na gripe ela é intensa, daquele mal-estar, aquele desconforto, fadiga mesmo. No resfriado, a fadiga, o cansaço já é moderado, né? Já é mais suave. A evolução da gripe, de 1 a 2 semanas. E a evolução do resfriado tem rápida recuperação. Complicações. Na gripe podem ser severas, por exemplo, uma pneumonia. Da gripe, se não for bem tratada, transformar-se numa pneumonia. Isso é sério, né? Principalmente se for uma criança, uma gestante, um idoso ou qualquer pessoa com doença crônica. Então, isso é muito sério. E resfriado dificilmente traz complicação. Ocorrência de gripe ou resfriado o ano todo, minha gente. É o ano inteiro, de janeiro a janeiro pode ocorrer, tanto gripe quanto resfriado. Aí vai depender muito da circulação do vírus, né, no lugar onde nós estamos vivendo. E dessa facilidade maior, né, de contágio, de propagação, especialmente nessa época do ano, onde a gente fica junto em lugar fechado. É metrô, é ônibus, é na escola, é na creche, ambientes fechados, né, no centro de saúde, hospital, clínica, enfim, essas coisinhas. Importante, a vacina causa gripe? Não, minha gente, a vacina não causa gripe, tá? Quando começa o efeito da vacina? Cerca de 15 dias após a vacinação. Quanto tempo dura o efeito da vacina? A vacina protege contra a gripe por aproximadamente 1 ano. Quem pode tomar a vacina? Qualquer pessoa a partir de 6 meses de idade, com poucas exceções. A vacina é segura? Sim. No Brasil, a vacina é feita com vírus mortos e não causa gripe. Certo? Então, minha gente, vacinar é importante, né? E ainda mais que é uma questão de saúde pública, né? Quanto mais gente protegida, mais protegida é a nossa saúde coletiva, certo? Com licença, vou beber uma água. Bom, são 12 horas e 17 minutos. O Luiz esteve falando aqui sobre esse espaço, né, essa possibilidade muito legal de criação desse espaço público de convivência. E se você se lembra, segunda-feira foi exatamente esse o meu assunto aqui, né? Já para a rua, para a gente poder ocupar os espaços públicos tão importantes para a gente conviver, né? Para a gente ter lazer, para a gente aprender a viver cada vez melhor. E aí ficaram faltando 2 soluções, 2 dicas aqui de soluções que eu quero compartilhar com você. Ousar o impossível. O produtor cultural Armando Onofre estava incomodado com um terreno que havia virado depósito de entulho próximo à sua casa no bairro do Bexiga, em São Paulo. Por conta própria, começou a limpar o terreno. Então teve a ideia. Por que não transformá-lo em uma praia? Falou com o proprietário que, diante da perspectiva de melhorias no local, topou alugá-lo por um preço baixo. Usando recursos próprios, Armando Onofre despejou 4 caminhões de areia no lote, criando uma área de lazer de 120 metros quadrados. Para completar o clima de litoral,
instalou duchas. O espaço foi aberto à população em fevereiro agora de 2017, com acesso gratuito. Os custos são bancados pela renda obtida com trailers que vendem comida. Armando espera em breve ter apoio de patrocinadores. Os moradores da cidade entraram no clima, frequentando o local com trajes de banho, levando guarda-sol, jogando frescobol. A praia urbana da Pipa, como foi batizada, inclui aulas de yoga, feira de orgânicos e atividades culturais. Bárbaro, né, essa iniciativa, essa ideia? Se você quiser saber mais a respeito, acesse facebook.com/pipaspe, tá? Com letras maiúsculas, Pipaspe, P-I-P-A-S-P, Pipa São Paulo, né? Que é o nome da praia. Muito legal essa iniciativa. A sexta solução: levar paz ao caos. Poucas cenas parecem tão inconciliáveis quanto a agitação de uma metrópole no horário de pico e a harmonia de um grupo de meditação. Em São Paulo, porém, essas duas realidades se encontram. Aliás, em São Paulo, tudo se encontra, né? Às sextas-feiras, por volta das 18 horas, o grupo Indo Como as Ruas, o grupo se chama Indo Como as Ruas, se reúne em locais públicos de grande movimentação para praticar a meditação Zen ligada ao budismo. Qualquer pessoa pode participar. As pessoas tiram os sapatos, sentam-se em roda e acolhem a cidade como ela é, como ela está, com todos os seus ruídos, cheiros e temperaturas. O grupo foi criado em 2015 pela monja Warro e por membros da Sala Terigata Zazen, que é um espaço voltado à meditação. Começou com uma espécie de protesto pacífico no Parque Augusta, área de Mata Atlântica no centro da cidade, que corria o risco de ser ocupada por um prédio. Dali passou a desbravar lugares mais barulhentos, como estações de metrô, a área em frente à prefeitura e a Avenida Paulista. Esse povo é tinhoso, né? Determinado mesmo, né? Porque realmente você praticar uma meditação na Avenida Paulista às 18 horas de uma sexta-feira ou de qualquer dia da semana, né? Se dispor a fazer isso no metrô, né? Numa praça em São Paulo, nesse horário, às sextas-feiras, que geralmente é o dia que, né, tá todo mundo voltando para casa, todo mundo indo para um encontro, né, com amigos, enfim. É para gente mesmo que acredita no poder da meditação, né? A diferença que isso pode fazer no meio de uma cidade barulhenta, cheia de cheiros e de ruídos, os mais diversos, né? Legal, muito legal essa iniciativa também. Faça a sua parte, pressione isso para nós, tá? Aprendermos, né, como fazer a nossa parte como cidadãos para que haja, né, criação e ocupação desses espaços públicos. Pressione a prefeitura. No seu bairro não há espaços públicos de lazer? É dever da administração municipal criar áreas desse tipo. O processo pode ser lento e difícil. Fica menos complicado se algum vereador estiver ao seu lado defendendo a causa. Junte os vizinhos para ter mais força, lembrando sempre disso, né? Tudo que a gente fizer coletivamente tem muito mais força, sem dúvida nenhuma. Transforme sua rua em um parque temporário. As pessoas não transformam a Avenida Paulista, a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, aqui em Guará, a Avenida Presidente Vargas, né, num lugar que é temporariamente usado para um evento. Então, transforme a sua rua. Algumas prefeituras permitem que determinadas vias da cidade
sejam fechadas para os automóveis aos domingos e feriados, podendo ser livremente ocupadas pelos pedestres. Informe-se, talvez seja preciso produzir um abaixo-assinado com os moradores do local. E daí você pode criar o que você quiser ali, né? Uma roda de meditação, espaço para bike, espaço para patins, espaço para uma aula de dança, não é verdade? Depende aí do desejo da sua rua, né? Desse grupo, desse bairro. É possível. Adote uma área. Em alguns municípios, a prefeitura possibilita que empresas ou grupos de cidadãos tomem conta de uma área pública, como uma praça ou canteiro. É uma forma de revitalizar áreas degradadas. Os custos ficam com quem faz a proposta de zeladoria. Em contrapartida, é possível instalar uma placa no local, identificando o grupo adotante. Informe-se na sua cidade. Você pode, por exemplo, né, no seu bairro, adotar um canteiro ou uma praça ou parte de uma praça para você fazer uma horta de orgânicos, né, ou plantar flores. E pode pôr lá uma placa com o nome das pessoas que estão se dedicando a embelezar a cidade, né, a frutificar a cidade, a trazer sombra, a plantar uma horta de hortaliças ou de ervas, né, ou de variedades de alimentos, né, e poder compartilhar esses alimentos. Tudo isso depende de um acordo, né, entre a gente como cidadãos e a prefeitura. É só uma questão de conversar, né? Conversando a gente se entende. É ou não é? Então, essas são as sugestões para a criação, né, ou a sustentação, né, de parques e áreas públicas para trazer mais lazer e mais convívio para todos nós. Eu achei isso aqui muito interessante. Como ficar mais inteligente? A gente nunca pensa, né? Nunca pensa sobre isso. Como ficar mais inteligente? Pois é possível. Vamos ver como que a gente pode ficar mais inteligente? Assim como a musculatura, o cérebro pode ser exercitado. Confira algumas dicas para pôr os neurônios para malhar, aprimorando sua capacidade de processar informações. Que inteligência, né, é isto também, né? A nossa capacidade de processar informação, né? De fazer conexões entre os neurônios. E olha, a gente tem sido bombardeado por informação, hein, minha gente? Né? Dia e noite, né? Tá todo mundo com o seu celular, tá todo mundo linkado na internet, tá todo mundo recebendo informação, né? De toda qualidade, de ótima qualidade, de péssima qualidade. Mas, enfim, não é por falta de acesso, né? A maior parte de nós tem acesso à internet, né? E por isso, portanto, a informação. Como que nós podemos usar bem a informação a nosso favor, né? Para aumentar a nossa inteligência? Primeiro, o básico. Cuide da alimentação, pratique atividades físicas e durma bem. Cuide da alimentação, pratique atividades físicas e durma bem. Portanto, você que está viciado, né, nos jogos, na internet, no celular, enfim, em ficar plugado, linkado, lembre-se, você pode ficar ali 24 horas por dia. Se você não dormir bem, se você não fizer atividades físicas, se você não se alimentar bem, sua inteligência, sua capacidade, né, de produzir, de criar, né, vai ficar bastante diminuída, porque vai faltar uma série de outras qualidades para você poder pôr a sua inteligência a seu serviço e a serviço da gente. Segunda solução, escute bem. Não, desculpa,
não falei tudo ainda da primeira. Sem os devidos nutrientes, o cérebro não funciona com todo o seu potencial. Uma rotina de exercícios aeróbicos mantém a boa circulação sanguínea na cabeça. E horas suficientes de sono são fundamentais para o corpo fazer a manutenção das sinapses, ou seja, as ligações entre os neurônios por meio das quais as células nervosas se comunicam. Sem sinapses, nada feito. Segunda solução: pratique meditação. Pesquisas científicas de centros renomados como a Universidade Harvard, nos Estados Unidos, têm comprovado os benefícios da meditação para a concentração, a memória e o raciocínio lógico. A parte do cérebro relacionada a essas habilidades, a massa cinzenta, pode aumentar de tamanho com a prática da meditação. Ao contrário do que se pode imaginar, a meditação não é necessariamente ligada às religiões. No Brasil, o tema também é estudado por instituições científicas respeitadas, como a Unifesp, que oferece cursos sobre o assunto. Já falamos até aqui sobre isso, né? Que é o curso de atenção plena, de mindfulness. Terceira solução, terceira dica: viva o novo. Esteja sempre aberto a novos conhecimentos. Aprenda a tocar um instrumento musical, pesquise sobre assuntos diversos, faça cursos, vá a museus, a galerias. Quando você se expõe a informações até então desconhecidas, o seu organismo é forçado a criar novas conexões entre os neurônios, estimulando a atividade cerebral. Essa postura também promove a liberação de dopamina. A dopamina é um neurotransmissor fundamental para a motivação que estimula a neurogênese, ou seja, a criação de células nervosas, preparando o cérebro para o processo de aprendizado. Então, vamos sempre estar abertos para aprender coisas novas, uma nova língua, né? Um novo jeito de subir a escada, de caminhar, né? De se movimentar para varrer o chão da casa, para lavar louça. Tem tantas formas, para pentear o cabelo, escovar os dentes, né? São pequenas coisas, às vezes não é necessário a gente aprender grandes coisas. Desafie-se sempre. Sabe o Tetris, aquele jogo eletrônico em que é preciso encaixar peças geométricas que vão caindo sem parar? Pois é. Uma pesquisa revelou que ele pode aumentar a atividade cerebral e até mesmo o tamanho do córtex, mas só no começo. Quando os segredos do game são dominados, o cérebro começa a voltar ao estado original. E isso vale para atividades em geral. Portanto, quando alguma tarefa intelectual, como xadrez, sudoku, palavras cruzadas, parecer monótona, o segredo é aventurar-se em um novo desafio. O desconforto é necessário para ampliar as fronteiras da cognição. O desconforto é necessário para ampliar as fronteiras da cognição. É verdade, o desconforto, sair da zona de conforto, o tal sair da zona de conforto. Não seja um escravo digital. A tecnologia está aí para facilitar a nossa vida. Mas você já sabe, nosso cérebro não gosta de moleza. Então, sempre que possível, procure se virar sem essas mordomias. Dirija sem usar o GPS, tente memorizar os números de telefone, faça cálculos de cabeça e só depois confira na calculadora. Escreva sem o corretor gramatical, aquele corretor, o nosso teclado, né? Quando a gente escreve, ele tem uma autonomia. Se ele escreve uma palavra, de repente ele põe outra totalmente diferente, né?
mas é melhor a gente ler e a gente mesmo corrigir do que a gente colocar o corretor, certo? E cheque a ortografia apenas no fim. Tente se lembrar ou deduzir informações antes de procurá-las no Google. Não se trata de voltar à Era das Cavernas, lógico, mas de aproveitar as inovações sem deixar que elas atrofiem o seu raciocínio. Sexta dica, muito legal. Descubra suas paixões. Só temos motivação para aprender sobre um assunto se ele significa, se ele faz sentido para nós, se de fato nos interessa. Aí a gente tem motivação para aprender. Seja cuidar de uma criança, cuidar de um idoso, fazer uma comida diferente, aprender uma língua, tudo, seja lá para o que for, a gente tem que estar motivado, aquilo tem que ter significado, sentido para a gente. Se você não sabe quais são os seus temas favoritos, tente este exercício. Escreva 50 perguntas quaisquer, curiosidades que você tem que venham naturalmente à sua cabeça. Depois, leia a lista e tente identificar os assuntos que se repetem. Provavelmente aí estarão áreas do conhecimento em que vale a pena investir, num divertido e estimulante processo de aprendizado que você pode estender por toda a sua vida. São 12 horas e 35 minutos, 36, em Guaratinguetá. O Diversidade é sempre um patrocínio do Colégio Fênix e Ângulo Vestibulares, o colégio que faz toda a diferença na educação do seu filho. Uma ótima tarde para todos vocês e até sexta-feira. Nosso sistema de ensino faz a sua ferinha gostar de aprender. Do maternal ao ensino médio, os melhores métodos aplicados na prática diária. Colégio Fênix prepara seu filho para o mundo. Fênix em Guaratinguetá é um sistema Ângulo. Colégio Fênix, há 5 anos, o primeiro no Enem em Guaratinguetá.